no item 10, eu até vou tomar a liberdade de fazer a leitura, o artigo 30, inciso 11 da Lei Federal 8.935 de 1994 e o artigo 289 da Lei 6.015 de 73, que é a Lei dos Registros Públicos, ela determina que o cartório faça esse questionamento sobre os impostos à prefeitura. Então, com esse modelo de CRF, a gente já também adianta esse questionamento e já entrega a resposta para o cartório. Quando o cartório faz a exigência, não quer dizer que ele não concorda com o que o município está definindo. O cartório, na verdade, tem a intenção, pelo menos esse é o entendimento que eu colhi das conversas que eu tive com os oficiais que eu conheço, é de que fique clara a responsabilidade pela definição, por exemplo, do instrumento, pela definição de que não está incidindo ITBI, para que isso não recaia, para que essa definição não recaia sobre o oficial. Porque não é competência do oficial decidir quem vai pagar ou não vai pagar o imposto, mas o oficial tem obrigação de questionar o município se aquela pessoa está isenta ou não. Então o município respondendo assume a responsabilidade pela informação. E é isso que o cartório quer. Então, às vezes, alguns oficiais são criticados porque eles inserem essas informações, essas perguntas, esses questionamentos na nota de exigência, mas na verdade é uma obrigação legal. O cartório precisa dessa resposta. E o que a gente está fazendo aqui na CRF é só adiantando essa etapa. No item 13, é importante também destacar que nessa situação hipotética foi descartada a utilização do instrumento da demarcação urbanística. Eu lembro que a Lei Federal 13.465 de 2017, ela trata de vários assuntos: Amazônia Legal, Direito de Laje e Regularização Fundiária Urbana. Dentro da regularização fundiária urbana, nós temos vários instrumentos. Entre eles, ela elenca uso capião, retificação, legitimação de posse, demarcação urbanística, legitimação fundiária. Então, são instrumentos diferentes. Cada instrumento tem requisitos para serem preenchidos, tem tramitações específicas. Então, nós não devemos misturar os instrumentos. Cada instrumento tem uma regra específica para a sua atuação, para a sua aplicação. Então, quando eu estou tratando aqui da demarcação urbanística, é porque ela pode ser uma etapa preparatória para o processo para a aplicação da legitimação fundiária. Se nós cumprirmos alguns requisitos dentro do processo de legitimação fundiária, nós não precisamos utilizar a demarcação urbanística. Nesse caso, nessa hipótese específica, nós preenchemos esses requisitos nesse processo hipotético. Nós tomamos todas as providências e, com isso, não é necessária a aplicação do instrumento da demarcação urbanística. Em outros casos hipotéticos, outras situações, será, inclusive, obrigatória a utilização da demarcação urbanística. Mas a demarcação é isso, é um instrumento de regularização. A legitimação fundiária é outro instrumento de regularização fundiária. No item 21 da CRF, ele trata do cronograma físico de serviço e implantação de infraestrutura essencial. Quando o projeto de regularização fundiária é aprovado e dentro do núcleo há unidades desocupadas, provavelmente será assinado um termo de compromisso para implantação da infraestrutura, por exemplo, do esgotamento sanitário. Se o terreno está desocupado, provavelmente o esgotamento sanitário não está instalado, isso vai ser feito posteriormente. Então, o termo serve para isso. Outra situação, por exemplo, é que quando nós nos deparamos com o núcleo como um todo, uma das infraestruturas consideradas essenciais e mínimas obrigatórias pela legislação não estão implantadas, então o município pode criar um cronograma e esse cronograma vai estar nesse termo de compromisso. O termo do compromisso é protocolado no cartório junto com o projeto aprovado e esse termo ele é um título executivo, ou seja, se o município não cumprir aquele cronograma, automaticamente ele pode ser executado e aí tem as sanções penais e administrativas. Então, outra situação que eu destaco desse item: não é obrigatória a infraestrutura essencial estar implantada para a aprovação do projeto. É obrigatório que, se não houver essa infraestrutura, o município deve assinar um termo de compromisso com um prazo, um cronograma a ser cumprido para a implantação da infraestrutura. Esse cronograma não tem uma legislação, uma normatização
que diga em que tempo isso tem que ser feito. Mas é óbvio que tem que ter bom senso. Você não pode aprovar o projeto e dizer que vai implantar energia elétrica dentro de 10 anos. Como não há regra, o município deve agir com bom senso e eu sugiro consultar algum órgão de fiscalização para saber o tempo que se leva para implantar aquela infraestrutura, conversar com o orçamento do município quando é possível e fazer construir um cronograma concreto, efetivo, que possa ser cumprido, mesmo que a obrigação recaia sobre um governo posterior ao que está assinando aquele termo de compromisso. O item 22 traz a seguinte situação. A Lei 13.465 diz que é obrigação do município implantar infraestrutura essencial para as ocupações para os núcleos considerados sociais, RURBS, modalidade social. Nesse caso, o que tem aparecido muito, tem acontecido muito, os moradores, mesmo considerados baixa renda, eles estão se comprometendo a implantar infraestrutura essencial. O que acontece? Eles vislumbram a hipótese do município demorar ou que a implantação tem um custo tão baixo que eles preferem se responsabilizar por essa implantação ao invés do município e eles assinam, junto com a prefeitura, a responsabilidade pela implantação. Ou seja, a lei diz que é obrigação do município, mas a lei não veda que o morador, que o ocupante assuma essa responsabilidade. Como não há vedação, é possível que isso aconteça. Então eu tenho conhecimento de muitos municípios, na verdade eu percebo um temor quanto a essa questão. Mas se não há nenhum tipo de vedação, o município não pode nem se negar a receber esse pedido. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma associação de moradores, ocupante do núcleo, que é considerado baixa renda. A maioria deles não possui nenhum outro imóvel além daquele que eles querem regularizar. Ou seja, são considerados na modalidade social. Aí eles vão até a prefeitura diz que a prefeitura pode fazer o processo de regularização, mas não tem um prazo para concluir, não tem um prazo para implantar a infraestrutura. Essa associação se reúne e diz, olha pessoal, vamos nós elaborar esse projeto, vamos nós contratar uma topografia, vamos fazer os memoriais, a RT, etc. E vamos oferecer isso para a prefeitura e a prefeitura só aprova. Imagine a situação disso acontecer e a prefeitura disser, não, eu não vou receber o projeto que vocês fizeram, o que vocês gastaram, mas o município, como tem obrigação de fazer o projeto de regularização fundiária na modalidade, para os ocupantes da modalidade social, nós não vamos aceitar, nós vamos fazer quando nós pudermos. É um contrassenso. Mais uma vez, a lei é clara, ela determina que o município é obrigado a elaborar o projeto, mas ela não veda o morador, o ocupante, baixa renda, de ele custear voluntariamente esse projeto. E aí eu destaco que, em hipótese alguma, o município pode obrigar um morador de baixa renda a custear o processo. Mas, voluntariamente, o morador pode, por exemplo, contratar uma empresa para fazer o projeto e oferecer isso para a prefeitura. E caberia à prefeitura apenas a tramitação do processo, ou seja, aprovar, fazer as notificações, elaborar os laudos, os despachos, as análises, tanto ambiental quanto urbanística, e levar esse processo para o cartório para registro. Chegando no item 25, já no final da CRF, que eu insisto, é uma decisão de mérito da prefeitura, do chefe do executivo municipal, sobre o processo de regularização fundiária. Quando é necessária a análise da documentação do legitimado, da definição do estado civil, da definição da renda, da definição se os documentos que ele apresentou como comprovação de posse realmente indicam que ele é ocupante daquele terreno e que ele tem direito a ser proprietário, todas essas decisões são decisões meritórias, são decisões de mérito, e quem toma essas decisões é o chefe do executivo municipal. Então, quando abrem-se os prazos para impugnação, elas devem ocorrer no processo e a decisão é do chefe do executivo municipal. Então, não é necessário que se judicialize esse processo.
essa atribuição, essa competência foi entregue ao chefe do executivo. Então as decisões de mérito são dele, do prefeito. Ele é o responsável por decidir o processo. O prefeito é o responsável por definir as questões urbanísticas do processo de regularização fundiária. É óbvio que o setor de infraestrutura, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria Urbanística, seja lá qual o nome que se dá para a prefeitura, ou na prefeitura que está me assistindo, é o prefeito, o último, é do prefeito a última palavra no processo. Então, obviamente que existem critérios legais, determinações legais que não devem ser desobedecidas. Agora, quando a lei ela determina, ou ela abre a hipótese do prefeito decidir entre uma forma e outra, então nessas hipóteses ele tem liberdade para decidir. E qualquer uma das decisões tem legitimidade, fundamentada na Lei Federal 13.465 de 2017. Então, finalizada a CRF, dada a publicidade, o que eu sugeri no módulo 2 é por meio da publicação de um decreto de aprovação do projeto de regularização fundiária. Essa CRF é encaminhada com alguns documentos para o cartório de registro de imóveis. Quais são os documentos? A lei federal diz que é o projeto de regularização fundiária juntamente com o projeto urbanístico e a CRF. Não há necessidade de encaminhar todos os documentos ou todo o processo. Por que eu entendo isso? Não quero dizer que o processo tem que ser escondido do cartório, ou escondido do Ministério Público, ou escondido da Justiça. Não é isso. O processo é público, ele pode e deve ser consultado por qualquer cidadão a qualquer tempo. Mas como pode haver também questionamentos a qualquer tempo, o processo deve continuar na prefeitura. O cartório exigindo documentos, esses documentos devem ser encaminhados em cópia autenticada para o cartório, mas os originais devem ficar no processo. E qualquer consulta posterior, por exemplo, se o Ministério Público quiser consultar o processo, ele pode pedir vistas ao prefeito, buscar o processo, levar para o seu gabinete e avaliar, e depois devolver o processo. Como é feita a carga em qualquer ação judicial. Carga rápida, carga com prazo. O melhor, óbvio, é que o processo fosse virtual. Se o processo é virtual, ele pode ser consultado por qualquer pessoa, a qualquer tempo, em qualquer lugar que tenha acesso à internet. Inclusive, os cartórios do Ministério Público poderiam acompanhar o processo durante toda a tramitação. Uma situação importante que eu gostaria de destacar. A lei é clara dizendo que para aprovar o projeto de regularização fundiária não há necessidade da participação do Ministério Público. A competência para gerir o território é constitucional do município. O fato desse disposto na lei não impede o Ministério Público de fiscalizar o processo. O fato do Ministério Público não participar do processo, ou seja, não ser parte, não precisa da aprovação do Ministério Público para aprovar o projeto de regularização fundiária, não quer dizer que o promotor de justiça a qualquer tempo não possa pedir vista do processo, não possa fiscalizar o procedimento e não possa, inclusive, sugerir alguma medida dentro dele. Uma coisa é a participação obrigatória, outra coisa é o dever constitucional de fiscalização do Ministério Público. Ou seja, o município não precisa notificar o Ministério Público para aprovar o projeto, mas o promotor de justiça pode, a qualquer tempo, intervir no processo e pedir vista para consultar. Inclusive, essa vista pode ser requerida no momento posterior à aprovação do projeto de regulação fundiária. Por exemplo, se alguém denunciar uma situação, a discussão sobre a posse, alguém que deveria ser notificado e não foi, qualquer situação, o promotor de justiça então pede vistas e pode fazer esse tipo de intervenção. Até porque o Ministério Público é um dos legitimados a requerer a REURB, de requerer um pedido de legitimação fundiária. Então, o fato da lei dizer que o Ministério Público não participa é que essa participação não é obrigatória. O município não precisa encaminhar o processo para o MP para aprovar o projeto. Mas o MP pode, a qualquer tempo, intervir no processo. Então, eu finalizo esse módulo, é o terceiro módulo desse curso, que a gente tratou aqui da certidão de regularização fundiária. Eu falei um pouquinho mais sobre a CRF. Na apostila, a gente tem esse modelo, que é de uma situação hipotética. Eu alerto que o modelo não pode ser utilizado em qualquer hipótese. Quem trabalha com regularização sabe que cada núcleo é uma história e só o caso concreto vai definir como é que vai ser aplicada a CRF. É como uma sentença, cada sentença
cada cabeça é uma sentença, cada processo é uma sentença, então nós não podemos aplicar o modelo de CRF para todos os processos. Aliás, REURB a gente não aplica em REURB modelos. Nós temos alguns princípios, alguns fundamentos, a legislação, e para cada processo nós devemos moldar esses modelos, né? Nós temos que adequar esses modelos ao caso concreto. Aqui, essa CRF compreende uma hipótese. Então, eu espero que vocês tenham gostado. O ICEP fica à disposição para eventuais dúvidas que vocês tenham e principalmente para sugestões. Nós estamos formatando outros volumes do curso, esse é o primeiro volume, dividido em 3 módulos, e se vocês tiverem alguma sugestão, vocês que estão assistindo o curso, vocês podem encaminhar para o ICEP essas sugestões e a gente vai com muito gosto gravar novos módulos e novos cursos. Eu espero que todos tenham aproveitado, que todos tenham aprendido, tenham usado esse tempo para crescer, para aumentar o conhecimento, e é um prazer muito grande estar aqui compartilhando, que nós já em anos a gente tem de prática aí, compartilhando isso com vocês. É a REURB na prática. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Quem trabalha com regularização fundiária sabe disso. Muito obrigado, foi um prazer e até breve.